Olá, seja bem-vinda ao nosso espaço Museu Vivo, Revista Cultural Asas. Hoje vamos conversar com uma amiga, Thaís de Oliveira, natural de Rio Grande, bacharel em Museologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, concluiu estágio curricular no Museu Joaquim Felizardo, em Porto Alegre, e no Delfos, no Espaço de Documentação e Memória Cultural da PUC, do Rio Grande do Sul. Tem entre as atividades de destaque a museografia da exposição de Caio Fernando Abreu, Doces Memórias, realizada em 2016 no Sesc Copacabana, do Rio de Janeiro. Atualmente reside em Arambaré. É funcionária concursada pelo município de Camaquã, trabalhando como museóloga responsável pelo Museu Municipal Divino Alziro Beckel, desde junho de 2017. Thaís, seja bem-vinda ao nosso espaço cultural. Obrigada, Sandra. Primeiro, agradecer o convite, tão carinhoso. É um privilégio participar desse teu projeto contigo. Muito obrigada. E o objetivo desse trabalho é que nós possamos divulgar mais para as pessoas sobre museus, que parece que é uma parte tão escondida, tão deixada de lado, não é? Sim. Então, eu vou te perguntar, museu faz parte da tua história, não é? Sim, então, com certeza. Conta para nós, assim, nós estamos em Camaquã, vamos deixar registrado isso, que estamos em Camaquã, no dia 1º de agosto de 2020. Estamos no meio de uma pandemia onde as pessoas estão reclusas nos seus lares. E esse trabalho é para informar e levar, não é? As pessoas saberem como funciona um museu. E hoje, aqui em Camaquã, nós temos o Museu Divino Alziro Beckel. E quem quiser visitar-nos após a pandemia, conhecer a nossa Camaquã, né, que é um pedacinho do extremo sul do Brasil, região da Costa Doce Gaúcha, poderá fazê-lo. Então eu te pergunto, quem foi o senhor Divino Alziro Beckel, o qual nomina o museu de hoje? É importante, porque a gente sai falando o nome dos lugares, dos museus, e não sabe quem foi, aquela pessoa. Então, o Divino tem um papel muito importante na história da cidade, Ele era um jornalista, um historiador, um importante comerciante, que foi quem criou, o nosso museu em 1979. E, além disso, ele foi membro fundador da SIC, Associação Comercial e Industrial de Camaquã. Foi um membro fundador do jornal O Camaquã também. Então já se vê que era uma pessoa dedicada, à história, à cultura, à memória. Envolvida, preocupada em preservar e cuidar disso tudo, Então ele cuidava do Museu Municipal, foi que criou. E em 86 ele veio a falecer. Então, no ano seguinte, em 87, em ato solene, o museu passou a se denominar Divino Alziro Beckel em homenagem a ele, Muito bem. E onde fica o museu? O museu fica na rua Zeca Neto, número 20, no Jardim do Forte, Não é muito difícil o acesso, quem chegar na cidade e não conhece, pergunta para qualquer pessoa, ele vai saber informar. É no alto da cidade. É na parte alta da cidade. Nos fale um pouquinho sobre o histórico do prédio. Então, a residência, que pertenceu ao general Zeca Neto, foi construída por ele em 1903. Foi moradia dele e da sua família por muitos anos, Em 91 foi adquirida pela Prefeitura Municipal e no ano seguinte foi tombado pelo IFAI como Patrimônio Público Cultural do Estado. E em 96 foi amplamente restaurado,
Fala para nós, Thaís, quem foi Zeca Neto? General Zeca Neto, né? Hoje é o nome do nosso prédio aonde abriga o museu. Zeca Neto, então, ele nasceu em Bagé, em 1854, né, e foi um importante líder na Revolução Federalista de 1893 e da tomada de Pelotas em 1923. Também é o nosso primeiro prefeito, né, de Camaquã, nomeado pelo presidente Getúlio Vargas, então, em 1930. Então, ele já tem uma longa trajetória política, né, importante na cidade. E o Zeca Neto, então, veio a falecer aos 94 anos, em 1948, no Forte Zeca Neto, né? Ele faleceu na casa dele mesmo. Nos conte, o museu é cheio de objetos, né? Mas nos conte, assim, objetos mais relevantes no acervo do museu. Assim, Sandra, do período Farroupilha, especificamente, a gente tem a espada do Bentinho, né, filho do Bento Gonçalves, que é da época Farroupilha, a espada que ele usava. A gente tem uma quartinha d'água da Maria Angélica, também filha do Bento Gonçalves, e uma adaga e uma lança no formato meia-lua, que era um armamento bem típico, né, dessa nossa Revolução Farroupilha. Fora isso, a gente tem, como é um museu histórico, então a gente tem muitos objetos. Então vamos falar alguns mais relevantes, assim, ou mais de destaque, né, no nosso acervo. Nós temos a Cruz Missioneira de São Miguel, que foi uma cruz, é um trabalho longo de pesquisa, né, do professor Edson Rutner, da PUC. Ele, então, num passeio a Camaquã, numa visita a Camaquã, visitou a Praça da Cruz, e se deparando com aquela cruz na gruta da praça, ele viu que não era uma simples cruz na praça, né, então ela tinha uma história. Ele foi identificando, foi pesquisando e descobriu que essa cruz é que ficava no alto de uma igreja em São Miguel das Missões, né. A cruz ela caiu desse alto da igreja e desapareceu, né. Então, nos primeiros registros de mapas da cidade de Camaquã, em 1857, já tem o registro da Praça da Cruz, né. Ou seja, esse intervalo de 11 anos que ela ficou desaparecida veio aparecer em Camaquã. Como ela chegou aqui, a gente ainda não sabe, né, ainda é um mistério, mas como Camaquã e a região das Missões tinham uma forte rota comercial de erva mate, né, especula-se que pode ser algum carreteiro, comerciante que tenha feito tenha trazido, né, a cruz para cá. Então ela já está no nosso museu desde 2017, ela chegou um pouquinho antes que eu cheguei, né, ela chegou em maio, eu cheguei em junho. É uma cruz grande, então ela tem um espaço de destaque, né, no nosso acervo, ela tem quase 30 quilos, tem mais de 2 metros de altura, então ela dá um impacto. Mas que ela já estava na cidade por muito tempo, né? Que nós temos lá a Praça da Cruz, né? Onde chama. Sim, desde o primeiro registro da praça, que a gente tem a notícia, é de 1857, né? Então é uma cruz bem antiga. A cruz em si, pelos estudos do professor, né, data do século XVIII, né? Olha só. Sim. Temos um violino também de 1719, uma réplica de um Stradivarius, né, trazida para Camaquã pelos primeiros imigrantes poloneses. Temos uma parte toda do acervo dedicada aos pomeranos, né, com indumentária típica, panela de ferro, chaleira de ferro, ferro à brasa, né. Então é um acervo bem variado, instrumentos musicais de várias épocas, utensílios domésticos, utensílios de escritório, né, caneta de pena, toda aquela história assim antiga. E é muito legal, é um acervo bem variado, assim, as pessoas que vão costumam
identificar, minha avó tinha, né, tal coisa em casa, ou pessoas que dizem, eu tive muito, eu usei essa lamparina na minha casa, né? Então é muito legal essa troca que a gente tem. Legal. Como nós estamos nesse tempo de pandemia, como é que tem sido esse trabalho? Né? Afastado, é um local onde recebe pessoas, onde recebe os estudantes, onde as escolas fazem esse trabalho, né, de visitação. Sim. E agora estão parados. Como é que está funcionando nesse tempo? Sandra, a gente é um período que a gente tem que se reinventar, né, para não ser esquecido. E para a gente também poder se movimentar e encontrar um jeito de levar essa história para outros lugares que às vezes só com a presença não chega, né? Então eu criei nesse período um museu virtual, né, uma página no Facebook, então que é postado diariamente peças do acervo, então muitas dessas coisas que eu citei aqui estão lá para o público poder acessar, né? Registro de exposições que a gente já fez no Espaço do Forte. E essas histórias, fotos antigas, as pessoas adoram se identificar nas fotos. E foi. Mas isso é bonito, né? Chegar e se identificar numa das fotos. Essa troca é o que eu mais sinto falta, assim, né? Porque a gente acha que está contando histórias para as pessoas, e aí as pessoas chegam e te contam histórias e te enriquecem muito, assim. Então é uma troca que dá saudade, mas que de certa forma tem acontecido, né? À distância, continuamos mantendo esse elo de troca de memórias e histórias, tudo mais. Que bacana isso. Thaís, museólogo. O que faz um museólogo? Quais os desafios do museólogo? É uma profissão que é bem desconhecida, né? Agora talvez nem tanto, mas quando eu comecei era uma profissão bem pouco falada. Mas o museólogo é quem é responsável pela documentação, né, do acervo. Os objetos, eles têm uma história, né? O objeto, só pelo objeto, sem a história dele, é como um objeto qualquer, né? Então, o que é importante do museólogo, uma das coisas que a gente é responsável e muito importante é a documentação, né? É organizar essa documentação desses objetos e para poder contar a partir daí a história deles, né? E a importância deles na comunidade, no local que ele está inserido. Além da documentação, toda a parte de preservação, conservação dos objetos, né? Higienização dos objetos, catalogação, tombamento das peças e acompanhamento, né, dos visitantes e tudo mais. É quem é responsável por montar exposições, né? Está constantemente pesquisando, e o maior propósito de tudo isso é divulgar, né, divulgar a nossa história e cutucar, assim, as pessoas que têm a curiosidade de saber um pouco mais sobre a história delas e de onde elas vivem, né, onde estão visitando, né. Também a gente tem um público grande de turistas que chegam para conhecer a história da cidade, e a maioria do público visitante no normal, né, da nossa vida, ali antes era os colégios, né, as escolas. Também é uma troca muito interessante. Legal, que bom poder conversar com você, que bom saber um pouquinho sobre a profissão museólogo e da importância do museu para todos nós. Sim. Te agradeço pela participação e te convido uma nova oportunidade para juntos nós estarmos novamente. Eu que agradeço o convite, Sandra, é um prazer estar aqui contigo, conversando contigo, né, divulgando também um pouco do nosso trabalho, né. Então, quem quiser conhecer um pouco mais do museu, é só procurar no Facebook, Museu Municipal de Vila Eusino Beckel, né, vai ter todas as informações. Agradeço mais uma vez e desejo muito sucesso no teu projeto. No que puder ajudar, pode contar comigo.
Obrigada.